Esta é uma floresta desconhecida sem paralelo na Europa. Cumes solitários e desfiladeiros íngremes que funcionam como último refúgio para um mundo muito especial de animais e plantas. É possível observar aqui aves de rapina gigantes, maravilhas da natureza únicas e com diferentes tamanhos, em parques naturais absolutamente paradisíacos. Durante todo o ano, as cores das estações convidam a uma viagem até ao invulgar mundo da montanha. O lado selvagem dos Pirineus, a magia do inverno e a primavera. No sudoeste da Europa, desde o Atlântico ao Mediterrâneo, os Pirineus estendem-se ao longo de cerca de 400 quilómetros e formam uma barreira natural entre a França e a Península Ibérica. Isto é um verdadeiro paraíso branco. O inverno nas montanhas não poderia ser mais belo. São cadeias montanhosas incólumes, uma terra incógnita, um mundo cheio de segredos. Os Pirineus. A existência de extensas zonas protegidas garante que este é um lugar seguro para os animais selvagens em vias de extinção. Com 3.404 metros de altitude, o Aneto é o pico mais alto dos Pirineus. Domina uma cordilheira que surgiu na mesma altura que os Alpes, há cerca de 80 milhões de anos. Este é o habitat do quebra-ossos, o extremamente raro abutre barbudo. No início de janeiro faz um frio de rachar nas montanhas. O ornitólogo Juan Palacete não tem qualquer problema com isso. Para ele, a conservação do quebra-ossos nos Pirineus tornou-se a sua razão de viver. Um casal de quebra-ossos instalou o seu ninho num enorme rochedo. A incubação do único ovo é um trabalho de ambos. Fazem-no alternadamente ao longo de quase 2 meses. Há 4 anos que os conservacionistas conhecem esta habitação no rochedo e, como acontece todos os anos, seguem o ritual de procriação até as jovens aves começarem a voar. O inverno nos Pirineus é uma mistura de neve e gelo. Com metros de altura, este esplendor branco cobre quase todos os cantos da montanha. Um sonho para todos os que não precisam de lutar pela sua sobrevivência. Os lobos estão novamente nos Pirineus. Mas também para eles, o duro inverno é um tempo de adversidade. Aqueles que não têm uma boa reserva de gordura têm poucas hipóteses de sobreviverem ao inverno. Durante os meses de verão, os pequenos mamíferos, os roedores e as perdizes são as suas presas favoritas. E as ovelhas doentes e o resto de animais mortos enriquecem a dieta dos lobos. Mas agora no inverno é difícil capturar presas. O inverno empurrou os veados vermelhos até às zonas de val. Os seus territórios de verão estão bem lá em cima. Chegam mesmo até aos 2.000 metros de altitude na procura de alimento na montanha. Mas agora essa zona está cheia de neve alta, que cobriu a erva e o musgo.
Os lobos farejam algo que desperta o seu instinto de predadores. Normalmente têm muito poucas hipóteses contra os veados adultos. Apenas os animais enfraquecidos seriam uma presa fácil nestas circunstâncias. Os veados vermelhos ficam inquietos. Têm os sentidos especialmente apurados. E isso torna a vida difícil a qualquer atacante. Conseguem mover as orelhas independentemente uma da outra. E dessa maneira conseguem localizar todos os ruídos de forma muito precisa, como se fosse um sistema de radar. Os olhos, localizados de lado, possibilitam ao veado vermelho uma excelente panorâmica, o que permite que os animais se apercebam imediatamente de qualquer movimento. Têm também um olfato muito apurado, e se o vento estiver de feição, conseguem detectar os predadores a grande distância. Não deixam que os lobos cheguem a uma tentativa de perseguição. Um desperdício desnecessário de energia poderia ser-lhes fatal nesta altura do ano. No inverno, as tempestades de neve irrompem pelas montanhas. Quem quiser subsistir aqui tem de estar especialmente adaptado a uma vida no gelo e com temperaturas baixas. Nos Pirineus, essas tempestades podem durar vários dias, fazendo muitas vítimas entre os animais selvagens. Mas no inverno, os animais mortos nunca permanecem muito tempo à vista. Em pouco tempo, novas massas de neve enterram as carcaças a metros de profundidade. As aves de rapina têm de se apressar para descobrirem o alimento suficientemente depressa. Na mais fria das estações do ano, os abutres dos Pirineus recebem um apoio muito especial por parte dos conservacionistas. No Parque Nacional de Ordesa, Manolo Graça e o seu colega Juan Palacete fazem-se ao caminho 2 vezes por semana assim que o sol nasce. Criaram pontos de alimentação lá bem em cima, na montanha, e para lá chegarem têm de percorrer umas boas 4 horas a pé. Caminhar em locais onde a neve é muito alta é penoso e duro, até para um Sherpa com muita experiência. A cada tempestade, a neve aumenta mais um pouco, e com 35 quilos de carne às costas, é com grande esforço que os conservacionistas percorrem o caminho das montanhas. Ainda assim, o facto de poderem ajudar os abutres é sempre uma grande experiência para ambos. Manolo e Juan formam uma boa equipa e conhecem muito bem as preferências dos seus abutres. A carne com osso que trouxeram é de primeira qualidade e veio diretamente do talho. Todos os bocados de carne são espalhados na neve uniformemente, para que exista o mínimo possível de luta entre as aves. A maior parte dos bocados está também dividida de forma criteriosa. Todas as espécies de abutres têm as suas próprias exigências. A neve congelou até ficar dura. Aqui, aos 2.000 metros de altitude, está um frio de rachar. Mesmo assim, ainda não está na altura de voltarem para trás, uma vez que querem saber ao certo as espécies que passam por aqui. Para isso, Manolo tem de aguentar num esconderijo camuflado durante 8 horas, com uma temperatura de 15 graus abaixo de zero. Os conservacionistas aguardam com impaciência. Uma combinação rápida e Juan faz-se de novo ao caminho, de regresso. Ao longo dos anos, as aves aprenderam que o esconderijo camuflado não representa qualquer perigo. Os grifos são, como sempre, os primeiros a chegar ao ponto de alimentação, totalmente esfomeados. Até os bocados de carne congelados são avidamente engolidos. Durante o inverno, a proteção dos abutres no Parque Nacional de Ordesa
é um verdadeiro desafio para os conservacionistas. Os abutres encontram muito pouco alimento nas montanhas durante a estação da neve, porque os animais selvagens passam o inverno lá embaixo, perto das aldeias. Mas, acima de tudo, o grande problema está na carne envenenada que é colocada ilegalmente fora da zona protegida para combater as raposas. Para que os abutres famintos não comam o isco envenenado, os pontos de alimentação dos conservacionistas são especialmente importantes. Acabou de aterrar o primeiro quebra-ossos. A sua coloração de manchas brancas e castanhas indica claramente que se trata de uma ave jovem, nascida no ano passado. O número de aves, as espécies de abutres, a duração da paragem e a hierarquia correspondente. Manolo anota meticulosamente todos os pormenores para conseguir uma imagem precisa da população de abutres no seu território a longo prazo. Os raros quebra-ossos são especialmente importantes para ele. Aqueles que sobrevivem ao primeiro inverno têm também mais hipóteses de chegarem a adultos. É pouco comum haver problemas no ponto de alimentação, desde que cada abutre receba o seu naco. Os grifos preferem carne, ao passo que os quebra-ossos se ficam pelos ossos. Estas aves gigantes conseguem engolir fragmentos que chegam a ter 25 centímetros. Ao contrário do que acontece com outras espécies de abutres, os quebra-ossos, abutres barbudos, não têm papo. E assim sendo, o osso pode escorregar diretamente para o estômago através de um esófago fortemente maleável. O seu suco gástrico, que contém ácido clorídrico, irá depois desintegrá-lo. Todos os quebra-ossos possuem uma plumagem com um desenho muito próprio. Um especialista como Manolo consegue assim distinguir bem as aves. Este é um velho conhecido e cliente frequente no ponto de alimentação. O seu ninho fica muito próximo daquele local. À luz do pôr do sol, também os mais pequenos tentam mais uma vez encontrar alimento. Espécies como o abelharuco, a trepadeira azul e o donfaf não migram para o calor do sul. Passam o inverno no mundo montanhoso onde vivem. O gelo e o frio não fazem diferença a estas aves canoras, desde que exista alimento suficiente. Para cobrirem as suas necessidades energéticas, varrem constantemente os arbustos e as árvores à procura de sementes, uma vez que têm muito poucas reservas. Por isso, também não migram. Mas há outros que regressam às áreas de reprodução muito longe daqui. Na noite passada, pernoitaram aqui 2000 grous. Passaram 3 meses em férias de inverno e agora regressam do centro de Espanha para o centro e norte da Europa. Esteve muito frio durante a noite. As margens e os pântanos estão cobertos por uma fina camada de gelo. Só a medo é que os grous se movimentam em água fria. Os grous têm hoje um grande dia pela frente. Nas últimas semanas já tentaram por 2 vezes atravessar os Pirineus, mas tiveram sempre de lutar contra fortes ventos de norte
e interromper a viagem. No meio da neblina que se levanta, os grãos parecem como que enfeitiçados. Os primeiros raios de sol trazem um calor agradável ao começo da manhã. Com o aumento das temperaturas, assiste-se lentamente a uma movimentação entre o grupo. O frenesim da migração espalha-se. Os gritos de contacto são agora cada vez mais altos. E depois, de repente, já não há mais espera. Um a seguir ao outro atiram-se para o ar, pois nenhum deles quer ser o último. Os grãos receiam o caminho direto sobre as montanhas a uma baixa altitude. Antes eram aqui alvejados. Até hoje, as aves ainda têm consciência desse perigo. Como se respondessem a um comando secreto, concentram-se e tentam encontrar as correntes de ar ascendente que, sem qualquer esforço, os levam para as alturas, como se estivessem num elevador. A uma altitude de voo de 3.500 metros, hoje está tudo perfeito. Com o vento pelas costas, avançam por cima das montanhas em direção a casa. Os Pirineus ainda continuam cobertos de gelo e neve, mas a migração dos grãos é um sinal de que em breve tudo mudará. Com passadas muito suaves, movimenta-se através da neve, examina todos os odores e tem um cuidado extremo ao fazê-lo. O final do inverno é o período de acasalamento de um animal muito especial. O nosso grande felídeo europeu, o lince. Durante todo o ano, os linces têm hábitos solitários. Só na época do acasalamento é que nasce neles, durante algumas semanas, uma atração forte pelo outro sexo. Esta fêmea ainda hesita e mostra indiferença perante o macho. O solitário rugidor não desiste tão depressa. Na altura do acasalamento, é frequente os machos percorrerem muitos quilómetros para chamarem recorrentemente a atenção sobre si próprios em locais muito expostos. Ela tem de estar em algum sítio. Durante muito tempo, os linces desapareceram dos Pirineus. Mas não voluntariamente. Foram abatidos. Só nos últimos anos é que foram introduzidos linces nos Pirineus franceses. Os grandes felídeos devem voltar a encontrar o seu lar nas montanhas. Estes dois encontraram-se. Nos próximos dias vão começar por se cheirar de forma muito intensa. Mas só se tudo estiver ao gosto deles é que haverá descendência. A partir do início de março anuncia-se a primavera e o esplendor da neve do inverno derrete de forma lenta, mas segura. De um dia para o outro, a luz altera-se nas montanhas e o ar exala um odor suave, quase adocicado. A primavera instala-se agora com toda a força e desperta a natureza para uma nova vida. Ao longo de 58 dias, no meio do gelo e da neve, o casal de quebra-ossos esteve sempre de vigia ao seu ovo. E agora
tem um pequeno milagre no ninho. A sua delicada penugem ainda não protege a cria do frio. Ela aninha-se bem entre os progenitores, sob a luz quente do sol. No ano passado, um longo período de chuva destruiu a ninhada. A cria arrefeceu e morreu, passados alguns dias. Este ano, existe novamente a esperança de se conseguir uma ninhada destes abutres barbudos. Enquanto nas regiões dos picos o inverno se faz notar pelo manto gelado, nos vales já tudo tem um ar muito mais agradável. Aqui ainda existe neve em regiões muito amplas, mas as temperaturas são significativamente mais amenas. Por toda a parte luta-se agora por agradar ao sexo oposto. E o tetrás é uma das espécies que o fazem. Ano após ano, machos e fêmeas encontram-se no mesmo sítio, na altura do acasalamento. Ao contrário do que acontece nos Alpes, nos Pirineus é possível observar com muita frequência a corte do tetrás. O tetrás inicia a sua exibição ainda antes do nascer do sol e muitas vezes só termina horas depois. O macho tenta impressionar a fêmea através da sua postura e do seu canto. E o cantor não enrouquece. Ao longo de meses é possível ouvi-lo ininterruptamente nas florestas da montanha. Lentamente, os dias ficam maiores. Também as zonas altas acordam agora do seu sono gelado. Por toda a parte a neve começa a derreter. Os primeiros raios quentes de sol atraem as marmotas para fora dos seus aposentos de inverno. Passaram mais de meio ano a dormir nos seus taludes. Finalmente podem beneficiar do calor ou cuidar da pelagem. Sobretudo os mais pequenos não querem abdicar do contacto corporal conseguido no ninho de inverno. Originalmente, a marmota dos Alpes não fazia parte dos habitantes dos Pirineus. Só na década de 1940 é que foram trazidos para aqui alguns animais. Ocuparam imediatamente as tocas livres no novo habitat, multiplicaram-se depressa e atualmente estão à vontade em áreas amplas da zona central dos Pirineus, constituindo uma história de sucesso. A longa hibernação diminuiu fortemente as reservas de gordura. Os animais adultos perderam até um quarto do seu peso corporal. Para recuperarem forças, as marmotas comem agora desde muito cedo até ao final do dia. Ao longo de semanas, os vales são preenchidos por murmúrios e rugidos. Um pouco por toda a parte irrompem agora gigantes massas de água em direção ao vale, levando à sua frente tudo aquilo que encontram no caminho. É difícil acreditar que no verão só resta um modesto regato de tantos ribeiros e quedas de água que antes havia. É nos locais onde existe um grande burburinho que os melros d'água se sentem à vontade. O ninho com as crias está bem lá no alto e também por isso bem protegido. Só 3 semanas depois é que as crias o abandonam. Incessantemente e rápida como um relâmpago, a ave adulta apanha insetos e pequenos invertebrados do fundo do ribeiro.
Os melros d'água são as únicas aves canoras que conseguem nadar e mergulhar. Alguns andares acima, inicia-se a construção do quarto das crias. Apenas com a ajuda do bico, o peto preto macho escava o futuro ninho na madeira de faia. Para isso, tem de dar cerca de 170 mil bicadas na madeira. Demora dias até que o trabalho esteja terminado. Para além disso, esta não será a única cavidade que ele fará este ano. Ao lado deste buraco para as crias, surgem ainda outros aposentos para dormir. No céu, e apenas graças às correntes de ar, sem um único batimento de asas, sem qualquer esforço, o grifo desliza pelo ar. Com uma envergadura de asas de quase 3 metros, a ave faz parte dos animais mais impressionantes dos Pirineus. Com os seus olhos muito atentos, procura vítimas do inverno nos flancos da montanha. Mas não são apenas os grifos que procuram camurças e carcaças de veados mortos. Também para os quebra-ossos, a procriação precoce no rigor do inverno acaba agora por compensar. A cria nasce precisamente quando a neve derrete e liberta, pouco a pouco, as inúmeras tragédias do inverno. Os progenitores conseguem agora encontrar alimento suficiente para a sua cria. Trata-se de uma vantagem inestimável na luta pela sobrevivência na austera zona alta da montanha. E o resultado é visível. A cria já tem 4 semanas e desenvolveu-se de uma maneira fantástica. Depois, de um momento para o outro, os dias ficam mais quentes. Primeiro no sopé dos Pirineus. E, devagar, mas inexoravelmente, o calor sobe as montanhas até ao lar dos quebra-ossos. O chasco cinzento saúda a nova estação muito à sua maneira. As pequenas aves vivem preferencialmente acima da linha das árvores e existem em grande número. A brisa suave da primavera faz magia em muitos prados na montanha, criando pequenos salpicos de cor e tesouros como gencianas e orquídeas. Quase da noite para o dia, existe agora um tapete de flores de várias espécies e de cores esplendorosas, a enfeitar muitas encostas dos Pirineus. Uma vida sumptuosa junto à água e dentro dela. O borborejar denuncia um companheiro secreto de ribeiros e rios, a lontra. Os Pirineus são um verdadeiro Eldorado para estes pescadores versáteis. Na extensa paisagem fluvial, muitas vezes ainda totalmente intacta, nenhuma das presas representa um desafio para elas, nem mesmo o seu principal inimigo, o homem. Na cordilheira pouco colonizada, é raro existirem conflitos entre as lontras e os piscicultores. Há 100 anos, as lontras deslocavam-se sobretudo durante o dia. Depois, foram caçadas implacavelmente ao longo de décadas por causa da sua pelagem densa e por roubarem o peixe. Por isso, atualmente, só conseguimos ver lontras durante o dia em zonas com pouca perturbação humana. As lontras são muito brincalhonas,
e conseguem mergulhar até 8 minutos, desaparecendo assim, sem deixar rastro. É primavera. Os inúmeros lagos dos Pirineus estão agora cheios devido ao degelo. Muitos dos rios da montanha possuem um leito largo e desobstruído. Aqui, a água ainda corre livremente pelo seu próprio caminho. Os leitos de calhaus formados pela corrente são um verdadeiro paraíso para o borrelho grande de coleira. Ao contrário do que acontece na zona central dos Pirineus, a montanha do lado ocidental é menos escarpada. A paisagem está repleta de suaves formas montanhosas, picos baixos e extensas superfícies de floresta. Algures, à beira de uma floresta, descansa agora um pombo exausto pela viagem de regresso ao norte. É um sítio perigoso. O pombo já não teve tempo de reagir. A morte chegou totalmente em silêncio. O mocho também come as penas. Mais tarde serão regurgitadas, juntamente com os ossos que não foram digeridos. Um acontecimento muito especial é a chamada transumância de cabras e ovelhas. Na primavera, os rebanhos mudam-se dos pastos de inverno para os pastos de verão e regressam no outono. Mas há cada vez mais agricultores a transportar os rebanhos de comboio ou de caminhão. Em muitos locais, as ovelhas também já não são levadas para zonas de alimentação. O alimento é trazido de caminhão até junto dos animais. É mais rápido e mais barato. E muitos criadores consideram mesmo a possibilidade de passar de uma criação extensiva de ovelhas para a criação intensiva de bovinos, o que seria o fim desta tradição antiquíssima. Selvagens, duros e muito inacessíveis. Os Pirineus são uma montanha muito alta. Até meados do século XX, esta paisagem era extremamente penosa. Para a maioria dos habitantes, só era possível conseguir o suficiente para viverem. Quando, na década de 1950, chegou ainda mais concorrência vinda do estrangeiro, o austero solo da montanha já não produzia o suficiente para muitas famílias. Iniciou-se então um êxodo em massa. Muitas das outrora maravilhosas casas e aldeias foram abandonadas e ficaram em ruínas. Casas desmoronadas e ruínas assustadoras, separadas por corredores vazios de pessoas, por onde de vez em quando um gato passa a correr. São aldeias fantasma. Ao longo das gerações, perdeu-se o hábito de viver nas montanhas e com ele também um pouco da cultura, como, por exemplo, as antigas chaminés com os seus pequenos telhados de pedra. A cobertura deveria impedir que, durante a noite, os espíritos e as bruxas entrassem em casa.
No entanto, existe uma pequeníssima réstia de esperança para as aldeias. Há alguns anos que há pessoas a regressar aos Pirineus. O turismo crescente apresenta novas oportunidades de rendimentos em muitos locais. Algumas casas vazias são também utilizadas como casas de férias. Mas, por enquanto, são as cabras as senhoras desta antiga torre de igreja. A poucos metros daqui, um animal de aspecto exótico avalia a parede cheia de fissuras. Um casal de popas tem aqui as suas crias. As crias das popas só põem a cabeça de fora da fissura para comerem. Os que não estiverem no lugar da frente ficarão sem alimento e terão de esperar pela próxima vez. Para que as crias fiquem saciadas, têm de ser alimentadas pelos dois progenitores. As popas são muito comuns, principalmente na parte espanhola dos Pirineus. Encontram aqui o habitat seco e diversificado de que precisam para procriar e procurar alimento. A alimentação das crias arrasta-se ao longo de todo o dia, mesmo durante as horas quentes, o que representa uma tortura para as aves. Todas as pequenas pausas são bem-vindas. Esta aproveita para limpar a plumagem por um breve instante e rapidamente regressa ao mundo montanhoso. A erosão provocada pelos glaciares. Durante a última idade do gelo, os Pirineus já tinham o aspecto atual. Na altura, os glaciares cobriram a quase totalidade da cadeia montanhosa. Quando desapareceram, deixaram muitos vales e milhares de lagos. Os vales da idade do gelo são frequentemente ladeados por encostas íngremes. Este mundo perpendicular é a área de caça da trepadeira dos muros. Com o seu bico longo e curvado, pica em fendas e rachas à procura de insetos e aranhas. Aparentemente, sem qualquer esforço, percorre assim a encosta. Os seus movimentos intermitentes e voláteis fazem lembrar os de uma borboleta. Sem a transumância, a paisagem teria outro aspecto. Desde há quase 4.000 anos que os pastores não permitem que a floresta cresça nos prados das zonas altas. E através da pastagem, que já dura há séculos, tanto o ecossistema como a composição das espécies se foram alterando progressivamente. Surgiu um novo tipo de paisagem. Mesmo ali ao lado, debaixo dos blocos de um desabamento de rochedos, instalou-se um arminho. Consegue esconder-se bem debaixo dos blocos gigantes e lá de cima consegue ver tudo. Os arminhos são muito curiosos. Para este animal, ver ovelhas não é nada de invulgar. Mas um grupo de veados é algo que não se vê todos os dias. Muito acima das pastagens alpinas e da linha de árvores fica o reino da camurça dos Pirineus. Pertence à mesma família da camurça dos Alpes. Atualmente há várias dezenas de milhares a pastar no mundo montanhoso de grande altitude dos Pirineus. Mas isso nem sempre foi assim. Só através da criação de parques naturais e de zonas protegidas é que estes animais, anteriormente ameaçados de extinção, conseguiram voltar a multiplicar-se fortemente ao longo das últimas décadas. Mas um aumento do número de camurças significa também mais alimento para os quebra-ossos.
Os raios intensos do sol preocupam o grupo. Os campos de neve prometem-lhes refrigeração. Algumas crias brincam na neve que ainda resta, o que pode ser perigoso na zona escorregadia. Bem acima das cabeças das camurças, no ninho dos quebra-ossos, a cria faz grandes progressos. Graças ao bom tempo de primavera, é fácil aos progenitores conseguirem alimento suficiente. Nos primeiros tempos, a cria come principalmente músculo e tendões tenros. O alimento é fragmentado em pequenos bocados e é-lhe dado através do bico nas porções certas. Até que o pequeno fique satisfeito através deste processo demora muito tempo. No entanto, a paciência dos progenitores parece não ter fim. Os ossos ainda são a exceção. Mas à medida que a cria vai ficando mais velha, a quantidade de carne vai diminuindo. Em vez disso, os progenitores trarão cada vez mais ossos para o ninho. Depois da refeição, não faz mal um pouco de movimento. Afinal, não se passa grande coisa na pequena cavidade. Depois disso, começa novamente a espera. Pelo menos desta vez, um brinquedo muito bem-vindo traz alguma novidade ao ninho. Em breve, a espera prolongada será o menor dos problemas da pequena ave, pois só se o tempo continuar favorável e se os progenitores encontrarem alimento suficiente é que a cria sobreviverá ao longo dos próximos meses, até voar para fora do ninho. Numa montanha alta, como os Pirineus, não é invulgar assistir-se a tempestades com gelo e neve, que chegam até aos vales, mesmo no início do verão. Se o mau tempo perdurar, isso poderá significar uma questão de vida ou de morte para a cria do quebra-ossos. O seu futuro ainda é mais do que incerto. Só nas próximas semanas se verá como vai ser o resto do ano para a família de quebra-ossos.